Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais uma Bancada Lusa. Hoje com uma nota especial. Estou em Viseu, num hotel. Pedi aquele senhor para me deixar organizar mais ou menos as coisas e é um prazer enorme estar, apesar de estar a interromper um pouco as férias, é um prazer enorme estar convosco. Eu iria começar precisamente por Eldad, como o representante de futebol do Porto, que está em primeiro lugar, e que teve no fim de semana mais uma ajuda do Benfica para a caminhada para o título. Achas que foi mesmo uma ajuda ou achas que o Porto que vai lá chegar ou que o Benfica tem possibilidades de lá chegar? Ora bem, antes de mais, olá a todos. E dizer que o Porto está a um passo realmente de ser campeão, mas ainda não é campeão. E, portanto, há que manter os pés bem assentos no chão e tudo fazer para que amanhã o Porto consiga pelo menos o tão almejado ponto com o Sporting Clube de Portugal, num jogo que eu antevejo difícil. O Sporting vai deixar. Até porque o Sporting está a jogar muito melhor e portanto, creio que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo emocionalmente difícil. A não ser que o Benfica hoje, eventualmente, não ganhe ao Vitória de Guimarães, mas estou em crer que isso é uma situação com a qual não podemos contar. Depois se verá, mas o Porto tem de contar com as suas aptidões, com ser ele mesmo, e nestes jogos que faltam alcançar o tão famigerado ponto para poder festejar o título nacional. Mário, deixa-me perguntar, como é que viste o jogo do Porto? Achas que o jogo do Porto foi mais consistente neste jogo contra o Hotel? Ou sofreu das mesmas problemas? Não, penso que sim. Foi um jogo melhor. Aliás, eu tenho a impressão que todas as equipas, de uma forma geral, depois do confinamento, nas primeiras partidas, naturalmente por força da falta de treino e de atividade e de ritmo competitivo, todas elas baixaram nitidamente a qualidade de jogo, mas à medida que agora os treinos se vão intensificando e à medida que os jogos se vão fazendo, naturalmente que a qualidade competitiva das equipas aumenta. E eu acho que isso acontece tanto com o Porto, com o Benfica, com o Sporting, com o Braga, com todos eles. Eu tenho visto que realmente, ainda quando é que foi? Foi com o jogo do Vitória de Setúbal-Famalicão. Eu vi um jogo muito interessante, em que o Famalicão acaba por ganhar. Quanto a mim, apesar de fazer um bom jogo, mas o Vitória de Setúbal também fez um bom jogo e não merecia ter perdido já quase no fim da partida, mas todas, de uma forma geral, revelam que estão a dar passos no sentido de serem competitivas e da melhoria da qualidade do jogo. Eu espero que hoje o Benfica com o Guimarães penso que vai ser um jogo interessante. O Guimarães não é uma equipa fraca, é uma equipa complicada e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu naturalmente estou mais focado no jogo do meu clube como o Sporting Clube Portugal, porque é aí que temos de estar, digamos, em pleno e vai ser um jogo muito difícil, mas eu espero que o Porto pelo menos consiga o tal almejado ponto. Para já, só isto que eu queria dizer. Carlos, diz-me uma coisa, o teu Sporting vai permitir que o Porto seja campeão amanhã, porque vem de uma vitória que regressou às vitórias, com uma vitória por 1-0, mas segundo constam as notas,
o Sporting fez um jogo muito bom e que, de facto, tem mostrado futebol para poder ultrapassar grandes naus ou grandes tormentas. Achas que o Sporting vai trabalhar para a festa ou vai fazer ali uma dificuldade imensa? Joaquim, boa tarde a todos, pá, um grande abraço. Pá. O jogo da manhã está muito condicionado do Guimarães-Benfica, de hoje. A impressão que eu tenho é que se o Benfica não conseguir ganhar hoje em Guimarães, o jogo amanhã vai ser diferente do que aquele que seria se o Benfica ganhar. Até pela descompressão. Se o Benfica não ganhar hoje, amanhã o Porto já vai jogar campeão e a descompressão vai ser muita. Mas eu, de qualquer dos modos, o que eu espero amanhã é que as duas equipes se empenhem, seja o resultado do Benfica aquele que seja hoje, que se empenhem e que proporcionem um bom jogo de futebol. Eu estou a dizer isto porque eu estou imensamente curioso para este renovado Sporting a medir forças com um dos outros grandes, ou o Benfica ou com o Porto. Amanhã será o Porto e na última jornada será o Benfica. Estou extremamente curioso para ver a reação desta nova equipe do Sporting contra equipas que eventualmente podemos situar no mesmo plano. Mas vai ser muito condicionado pelo resultado do jogo de Guimarães-Benfica. Vou tirar a palavra porque o som está um bocado em baixo. Vou passar a palavra. Vê-se que há algum problema técnico no teu som, não sei o que é que se passa. Faz muitas interrupções. Fernando Jorge, o Benfica, apesar de tudo, foi ontem em Famalicão fazer um resultado que nenhum dos outros grandes fez. Foi pelo menos tirar de conta de Famalicão, como os outros perderam lá, perdeu. É uma melhoria passageira por entusiasmo com o treinador, ou vistos melhores nuances ou performances no jogo político? Não, boa tarde a todos. Não, o Benfica veio numa sequência de jogos, independentemente de ter agora o Veríssimo e anteriormente ter o Bruno Lage, são exatamente a mesma coisa, até a nível das substituições. O Veríssimo está a fazer as substituições que o Bruno Lage fazia, praticamente no fim do jogo, e é quase o mesmo. O Benfica está a jogar dentro da mesma bitola, tem acertado mais um bocado com a baliza do que acertava no tempo do Bruno Lage. Se calhar por algumas circunstâncias que estão a vir agora à tona, infelizmente. A única coisa que eu tenho que dar os parabéns ao Veríssimo foi que finalmente, ao fim... Deixa-me interromper. Tu falaste aí numa coisa, achas que é possível que o Bruno Lage tenha vindo cá para fora mandar essas bocas relativamente àqueles três jogadores? Se isso aconteceu, não foi uma falta de lealdade do Bruno Lage para com os jogadores? Opa, eu sobre isso tenho a dizer o seguinte. Há várias coisas aqui mal feitas. Em primeiro lugar, não sei se o Bruno Lage veio cá para fora dizer essas coisas. Ponto número 1. Em segundo lugar, na minha ótica, se eu fosse jogador e fosse um dos visados, não é, dos 3 que foram visados, eu nunca responderia, sabes porquê? Porque está-se a responder a uma coisa que não existe, para eles, os jogadores e o staff técnico, essas coisas todas. Quando se vem responderem, é porque existe alguma coisa. Portanto, os jogadores deviam estar calados. Mas o problema é que isto é... eu já vi este filme, e o filme vai passar ali no Match, já disse isto várias vezes e volto a frisar. É que isto é uma encenação muito bem montada. O senhor chamado Aldrabão que está a montar estas cenas todas. E vocês reparem. Vamos só fazer aqui 2 preâmbulos só, muito rápido. Antes da Assembleia Geral, que se falava que ia ser uma derrota estrondosa, o que é que aconteceu? As vésperas. Meteram lá dentro 7 ou 8 dos Name Boys, que é uma claque que diz o Aldrabão que não existe. Não é claque, não existe.
Mas eles foram lá para dentro. E nós todos estamos fartos de saber que as claques estão fartas de fazer asneiras. E esses são uns deles. Mas por coincidência, foi na véspera da Assembleia Geral, não é? Que eles foram engabetados. Coincidência. Outra coincidência foi 2 dias antes dessa Assembleia, ainda está por descobrir quem é que atirou 2 paralelos ao autocarro. Também ainda está por descobrir. Engraçado que ninguém viu. Os paralelos devem ter caído, com certeza, de uma ponte. Opa, isto é tudo uma encenação do Aldrabão para dizer o quê? Em primeiro lugar, passar, como se costuma dizer, ele quer passar pelos pingos da chuva. Porque ele não tem responsabilidade em nada. Foi o Laje. E o Laje agora, ao pôr a boca no trombone, atirou para os jogadores. E agora aos jogadores, que é para a massa associativa do Benfica, dirigir os acérrimos e os ódios sobre os jogadores, sobre o Bruno Lage, sobre os Name Boys e sobre esses indivíduos todos. E sobre a estrutura, 10 anos à frente. Uma saúde financeira 50 séculos à frente. É dinheiro por tudo que é rodos e não sei o que mais e tudo. E até se fazem agora pedidos de empréstimo. Já vamos mais à frente. Opa, isto é tudo uma orquestra muito bem montada por esse senhor e por aqueles dragados que estão à frente do Sport Lisboa e Benfica. Porque nenhum desses indivíduos, que eu já disse aqui, já os frisei e já lhe pus os nomes, nenhum desses indivíduos é verdadeiramente benfiquista. E começa logo com o Aldrabão. Fernando Jorge, esse é o número 1. Desculpa interromper. Diz. Tem alguma piada, isto é uma certa ironia, mas tem alguma piada que o facto do Luís Filipe Vieira, a quem tu chamas o Aldrabão, tenha sido constituído, agregoído ontem, Já lá aí. numa operação chamada Saco Azul. Exatamente. Mas eu já lá ia. Dela desde 2018. Eu sei, eu já lá ia. É que isso é outro, não é o Filipe Vieira, o Aldrabão, que eu nem vou frisar o nome dele, o Aldrabão. Não sou eu que lhe chamo. Já há muita gente, milhares já a chamaram. Estão a chegar agora a essa conclusão. Infelizmente, tarde demais, se calhar. Mas eu até estou admirado. Quero ver o que é que isto vai dar. Como é que um Aldrabão, neste caso, presidente do Sport Lisboa e Benfica, pode ser candidato a um clube quando já está arguído em 2 processos? Eu isto não consigo entender. Jorge, vamos ver mais à frente, não é? Fernando Jorge, deixa-me interromper-te para pôr aqui Mas deixa-me voltar só ao futebol, ao Benfica, com o Famalicão. Eu deixo já só vou introduzir um outro tema que vai de acordo com aquilo que estás a falar. E vou pedir aqui a costela de jurista ao Mário, relativamente a esta notícia da suspensão das ações da CBN na Bolsa das Ações do Benfica. Isto não é muito grave? Não, é grave, quer dizer, isso é um procedimento normal. Normal, sim. Perante uma circunstância qualquer que possa realmente afetar inopinadamente, digamos, o valor das ações que são cotadas na Bolsa. Isso tanto pode acontecer com o Benfica como com uma empresa qualquer. Deixa-me só dizer, a EDP pode ter motivo, enfim, de tomo que possa mexer inopinadamente com esses movimentos bolsistas. Normalmente a CMVM, até na proteção da própria SAD, até para a proteção da própria SAD, pode mandar suspender, digamos, o movimento acionista de uma sociedade. Mas obviamente que é por causa disso. Não, continua com a tua palavra, porque eu depois quero falar com o Carlos. Tens aqui, só para dizer ao Eldado, que nós temos aqui o caso da EDP, que é mais ou menos a mesma coisa, eles também ficou suspensa, as ações também. Claro. Bem, voltando ao jogo em Famalicão, eu estava a dar aqui os parabéns ao Veríssimo, porque finalmente um treinador, ao fim do 4º treinador do Benfica, conseguiu tirar o Pizzi da marcação dos cantos, dos livres e dos penaltis, não, que não existiu nenhum. Eu queria ver se existisse um penalti, se era o Pizzi que ia marcar. Provavelmente o Pizzi marcava o penalti. Mas dos cantos, dos livres, etc., que esse rapaz que anda lá, que é um jogador vulgar,
com alguns treinadores e começo pelo consagrado mercenário JJ, também marcava os livros com ele. E eu não percebi o que é que ele percebe do futebol. Se calhar sou eu que vejo o futebol quadrado. Mas sobre esse nós ainda vamos conversar depois. E, portanto, foi a única alteração para dizer do Benfica. O Benfica entrou bem, como entrou também no jogo anterior. E depois deixou-se adormecer. É sempre a mesma coisa. Teve 3 ou 4 alterações ali dos jogadores. Não consigo admitir esta tática do Benfica, que o Bruno Lage ultimamente jogava e que joga agora ao Veríssimo, num 4-2-3-1. Volto a dizer. Eu, se fosse treinador, ou qualquer treinador em condições, sem medo, no caso do Amorim e de outros, não pode ter 3 avançados de centro no banco e jogar com 1. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto cria atritos no balneário. E os atritos são formados depois. Começa-se a formar grupos. É 1, é 2, é 3, e depois temos um grupo contra o treinador. Fernando, eu vou tirar a palavra porque o Carlos está em déficit de oratória. Vou perguntar ao Carlos como é que o Sportingista, que tem estado afastado, que esteve tantas vezes no centro da tempestade, está agora afastado destas tempestades, como é que vê toda esta tempestade que se passa à volta do Benfica? Agora também já querem implicar o Pinto da Costa, mas isso parece que recorre sempre quando o Benfica está a ser atacado, vêm assim os deuses trazer o Porto para a colação, nomeadamente Pinto da Costa. Como é que um sportingista olha para isto e comenta? Olha, eu sinceramente não sinto regozijo nenhum em ver este fogo aí do outro lado da segunda circular. Não tenho regozijo, porquê? Porque eu já passei por situações tão más ou piores do que esta que o Benfica está a passar. Mas eu só digo uma coisa, não há fumo sem fogo. Agora, por uma arte mágica qualquer, os benfiquistas estão, ou o presidente está a fazer fumo sem fogo. O que eu quero dizer com isto é que ele vai escapar tipo cobra. Vai escapando. O Fernando diz bem, está a tentar passar entre os pingos da chuva sem se molhar. Ora bem, isto é muito difícil. Vai chegar a uma altura em que ele não tem mais canto de se refugiar. E lamento imenso para que, numa altura destas, para que numa discussão de um campeonato, com todas as vidas que aconteceram, etc., por causa da pandemia, etc., que estas coisas se passam, mas são inevitáveis quando à frente de uma instituição como é o Benfica está alguém que não devia estar lá, É tão simples quanto isso. Eu só espero é que a instituição Benfica não seja, embora também esteja constituída erguida, não seja atendida, porque... Mais assado Benfica do que propriamente o Benfica, não é? É mais assado do Benfica do que propriamente o Benfica, não é? Exato. A instituição Mas, Benfica está... de qualquer dos modos, a instituição... Aliás, estas retrações vão passar e a instituição fica. Como aconteceu com o Sport. Carlos, já agora, mais que outras complicações virá a ter para o Benfica essa condenação do dirigente a 11 anos de cadeia efetiva? O dirigente do Benfica foi condenado a 11 anos de cadeia efetiva. Isto não vai trazer ainda mais para a tona aquilo que se tem passado no Benfica nos últimos anos? Claro que não vai passar essa situação, não é? Mas eu volto a dizer, eu lamento sinceramente que uma instituição como a Benfica seja a passar por estes problemas, como lamentaria em qualquer outro tipo de instituição. Agora, são os sócios do Benfica que têm que resolver esta situação. E resolvendo é através de voto ou através de assembleias
destitutivas como aconteceu com o Sporting e com o famigerado Bruno de Carvalho, são os sócios do Benfica que têm que resolver isto. É só isso. Claro, queres acrescentar alguma coisa a este tema daquilo que o Benfica tem estado envolvido? Não, aliás, eu acho que aliás, há aqui uma... Mário, não há aqui uma questão que até é uma questão de ética quando o Benfica se propõe comprar as ações por 5 euros e depois não consegue fazer a operação e aqueles investidores que compraram ações a pensar que iam vendê-las a 5 euros ficaram claramente prejudicados porque elas depois desceram por aí abaixo, devem estar na hora dos 2,30. Mas isso isso também... O que é que tu poderás dizer sobre isto? Não é só uma ilegalidade, porque, como sabes, a CMVM... É uma questão de ética também, além da ilegalidade, é ética. Agora, do ponto de vista ético, é uma coisa absolutamente inacreditável. Isso não... Quer dizer, isso mancha completamente as pessoas que se propuseram fazer isso. Mas, como disse o Carlos, e muito bem, são os sócios do Benfica quem tem de resolver o problema. Porque o Benfica é uma instituição que vale muito mais do que qualquer dirigente que por lá passe. Sem dúvida. Neste momento, o Benfica está demasiado muito valioso para perder valor por isso. Que paulatinamente vem à tona, porque, por exemplo, este processo do saco azul, isto já vem desde 2018, nunca mais ninguém soube nada disto. E só agora, é que, não sei se também será inocente, porque é que só agora, e nesta altura, é que vem constituição de arguido, etc, etc. Não sei, sinceramente não tenho dados para... Mas que é estranho que é muito estranho. Ainda vai haver mais, não te preocupes. Será efeito Rui Pinto? Diz? Não faço ideia. Será efeito Rui Pinto? Admito que sim, mas não faço ideia. Achas que isto que se está a passar com o Benfica, com estas coisas todas, será efeito do Rui Pinto? Pá, como o Rui Pinto, há cá em Portugal mais de 50, pá, que não são falados. Não há só o hacker Rui Pinto, há mais. Eu tenho conhecimento de muitas coisas que não vos vou dizer, que também é de um indivíduo mais ou menos desse calibre. Não trago para aqui essas coisas, mas o problema que se põe superficialmente é isso. Um indivíduo que seja minimamente honesto e minimamente competente, seja presidente do Sport Lisboa e Benfica, seja presidente do Sporting Clube Portugal, ou seja presidente do Futebol Clube do Porto, não pode contratar, vai haver eleições este ano, se fosse um indivíduo honesto, não pode contratar um indivíduo como o mercenário a 4 anos porque ele não sabe se ganha as eleições. Aliás, nem sabe se vai a eleições. Ponto de interrogação. Nem sabe se vai a eleições. E em segundo lugar, qualquer destes 3 presidentes, se tivessem categoria e fossem honestos, não podem arrecadar receitas além do seu mandato. Ponto final. Ponto número 2. Isto é que é honestidade intelectual e não só. Seja ele de partido, de clube de futebol, etc. O Sr. Aldrabão, se quisesse mostrar que é honesto, só tinha a fazer uma coisa. Acabava agora o campeonato Covid-19, né? E, meus senhores, vou falar com o Presidente da Assembleia Geral, vamos convocar umas eleições antecipadas, para quê? Para tratar depois dos assuntos de treinador, de aquisições, dispensas, etc. Porque imagina que ele vai a eleições e traz, vamos pôr este caso, contrata o jagunço e mercenário Jorge Jesus. E a seguir ganha, neste momento só há 2 e há outro movimento. Mas vai aparecer mais, vai aparecer grandes surpresas. Já vos disse isto e volto a dizer. Mas imagina que ele não ganha as eleições. E imagina que era eu
pronto, para não pôr mais ninguém, era eu o candidato e eu até ganhava as eleições. Sabes o que é que eu fazia nesse dia? Ganhasse as eleições. Punha o mercenário fora, pá, do Benfica, pá. Isso era um desfalque para o clube. Pagar, opá, não quero... Não é desfalque, não. Sabes onde é que é o desfalque? Pois aí é que estás enganado. O desfalque é pagar 14 milhões o Benfica para defender os assuntos pessoais do ser aldrabão, pá. Isso é que é desfalque ao Benfica, pá. E o desfalque ao Benfica é pagar casamentos a um indivíduo que é o indivíduo das contas, pá. O Soares de Oliveira. Além de lhe pagar o infantário e a universidade aos filhos e às filhas, pá. Se vocês não sabem, ficam a saber. Isso é que é saque ao Benfica, pá. Não, tu O tens... resto não é saque. Pronto, Estamos a falar em 14 milhões. 14 milhões. Tu tens feito, ao longo do tempo, tens feito uma análise àquilo que tu chamas o Covid. Sim. E está aqui para falar. Eu falo dela que é para ver se há novidades ou se não há novidades. Sim, e há. Eu só queria acrescentar um bocado ao que o Carlos disse, o Carlos disse, e muito bem, que o jogo amanhã entre o Porto e o Sporting será um jogo completamente diferente se o Benfica ganhar hoje. Se o Benfica, a partir do momento que hoje perca pontos, amanhã é um jogo que pouco interesse já tem, e um jogo literalmente diferente daquilo que iria ser em circunstâncias normais. Ou seja, com a vitória do Benfica hoje. Não vai dar nada no campeonato, o campeonato está mais do que entregue, ninguém tem dúvidas nenhuma sobre isso. Mas, só para dizer ao Carlos que o Sporting não é um Sporting renovado. O Sporting é renovado porque já lá está, porque isso é que é mais grave. Portanto, significa que foi para lá alguém que é treinador. Ponto número 1. Agora vamos lá à Liga Covid. Ora bem, a Liga, desde que começou esta Liga Covid, é engraçado que isto é um campeonato muito competitivo, havia de ser assim, mas é um campeonato competitivo por baixo. Por baixo. Ou seja, falta o sal do futebol, que é os adeptos, não é? Que empurram muitas das vezes estas equipas grandes ou que têm mais massa associativa, não é? O caso do Benfica, o Porto e o Sport. Certeza absoluta que se houvesse gente no estádio, os resultados eram outros em alguns jogos. Como é 11 contra 11, há mais competitividade entre eles, embora mais baixo no valor. E temos, neste momento, o Porto passou para a frente com 7 jogos e 16 pontos, o Sporting tem 7, 15, e só para dizer que o Benfica está classificado em 12º lugar com 9 pontos. Só o Benfica, em 7 jogos, perde 12 pontos. Perde 7 pontos para o Porto. 7. Com mais 7 que levava à frente do campeonato, antes do Covid, são 14 pontos. Não é? São 15, mas 14 pontos. Depois, engraçado, que temos aqui várias. O Setúbal é a equipa mais fraca deste campeonato de Covid, e não é por acaso que eu, se calhar, aposto que o Setúbal vai descer. Não sei, tenho um palpite. Jorge, é mais fraca do que o Aves? Diz? É, porque o Aves tem 1 ponto e mais esta vitória, 4 pontos. Tem tantos como o Setúbal. Tenho os dois. Ok. Foi um prazer estar convosco, porque estou a fazer aquilo que é designado pela Nacional 2, que vou ver se chega alguma coisa a far. Já saí de Chaves. É uma viagem estrondosa que eu aconselho a todos que queiram fazer. Tem que ser por etapas, porque é interessante e há muita coisa para ver. E o Portugal é muito, muito, muito interessante. Foi um prazer estar convosco. Para a semana, a bancada Lusa regressa aos ecrãs da rádio. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço para todos, igualmente. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.